Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar continuando com o assunto sobre eletrônica, né? Onde a gente vai estar vendo o componente que são os indutores, né? Na última aula a gente falou de capacitores e hoje a gente vai estar falando de indutores, que também é um componente muito utilizado na área da eletrônica. Então, indutores são dispositivos constituídos de espiras, né? Ou fios enrolados sobre um núcleo, também chamados de bobinas. Ele tem por finalidade armazenar energia potencial elétrica, né? Com a criação de um campo magnético. Certo? E a capacidade em armazenar energia é chamada de indutância, né, que é dada pela grandeza Henry. Então, como eu disse, o indutor ele nada mais é que fios, né, enrolados sobre o núcleo, beleza? Então, quando o núcleo é ar, né, o ar, a gente pode estar utilizando esse símbolo da esquerda, né, que são aqui as espiras, né, o símbolo das espiras, e quando o núcleo, né, é um material ferromagnético, a gente costuma utilizar o símbolo da direita, né, que é o símbolo aqui das espiras com duas barras sobre ele. Certo? Então, existem diversos tipos de indutores, né? Com vários tamanhos, vários tipos de núcleo. Né? Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, tem núcleo de ar, né? Que é o próprio ar, núcleo de ferro, ferrite, toroidal, certo? De vários tamanhos também. Vários tamanhos, vários tipos, vários números de enrolamentos, né? Várias espiras. E quanto maior o número, todas as propriedades, né? O número de espiras, o material que ele é construído, o tamanho dele, tudo isso influencia na capacidade de ele armazenar energia, né? E tudo isso influencia na indutância dele, né? Que é dado pela letra L, certo? Então, aqui nessa aula a gente vai estar mais focado, né, na parte de carregar e descarregar o indutor, certo? Então, quando que ele está totalmente carregado, né? Quando que ele está totalmente carregado e quando que ele está totalmente descarregado. A gente vai estar vendo mais ou menos como a gente viu na última aula sobre carga e descarga de capacitores. Só que agora a gente vai estar falando de carga e descarga de indutores, certo? Então vamos considerar aqui, né, esse circuito, inicialmente com a chave aberta, né? E o indutor está inicialmente desenergizado, né? Ou seja, não tem corrente passando nenhuma sobre ele. Então o que acontece? No momento que a gente fecha a chave S, certo? A tensão, tanto no resistor quanto no indutor, vão variar, né, segundo uma função exponencial, até atingir um valor final, certo? Então o que vai acontecer aqui? Né? Quando eu fechar essa chave, beleza? Está mostrando aqui, quando eu fecho a chave, certo? Toda a tensão, inicialmente, assim, no instante inicial, eu fechei a chave, toda a tensão está sobre o indutor, certo? Ele se comporta como um circuito aberto. Só que, conforme a corrente do circuito vai aumentando, certo? A tensão no indutor vai caindo, certo? Toda a tensão que está aqui no indutor vai diminuindo e vai ficando sobre o resistor, né? Pode ver que a tensão no indutor diminui e vai ficando toda sobre o indutor, né? Sobre o resistor, desculpa. Toda a tensão no indutor diminui, tende a zero, né? E a tensão no resistor vai aumentando. Quando a corrente do circuito, né, chega no máximo, o que acontece? O indutor ele tem uma tensão muito baixa. Né? A gente diz que é a zero, né? Chega a zero. Então a tensão do indutor chegando a zero, o que acontece? Ele tem um comportamento de um curto-circuito, né? Ou seja, é como se fosse um fio, né? Um próprio um fio mesmo, né? Como se ele fosse um fio. E toda a tensão do circuito vai ficar sobre o resistor, certo? Então o que acontece, né? Quando a gente fecha lá aquela chave no circuito, a corrente do circuito, né? A gente diz que ela vai carregar o indutor, certo? E para carregar o indutor, né, vai um determinado tempo, certo? E esse tempo a gente fala que ele é dado, né, com base na constante de tempo do circuito, que a gente vai estar vendo no próximo slide. Então, quando chega em 5 vezes a constante de tempo do circuito, a gente fala que o indutor ele foi carregado totalmente, ou seja, ele está com corrente total do circuito, que é dado pelo quê? Qual que vai ser a corrente total do circuito aqui, né? Quando o indutor está totalmente carregado, né? Vai ser quem? Vai ser a tensão da fonte sobre o valor da resistência, certo? Porque o indutor ele vai se comportar como um fio, né? Como uma chave fechada. Então, nesse instante de tempo, né? Aqui de 5 tal,
a corrente que vai estar no indutor, né, a corrente do circuito, vai ser a tensão da fonte sobre a resistência que está limitando essa corrente. Beleza? A gente fala que o indutor está totalmente carregado. Então, em resumo, né, quando a chave é fechada, no instante que ela é fechada, no instante t igual a zero, vamos dizer assim, o indutor ele está desenergizado, né, e ele comporta-se como um circuito aberto. Só que, né, quando o tempo é igual a 5 vezes tal, né, constante de tempo, como a gente viu aqui, quando, né, o tempo está em 5 vezes tal, o que acontece? O indutor está totalmente energizado e ele comporta-se como um curto-circuito, certo? Onde, nessa constante tal, aqui, é dada por L sobre R, ou seja, a indutância sobre a resistência do circuito. Beleza? E como que a gente desenergiza o indutor, né? Então vamos considerar aqui, né, o indutor que está na esquerda agora, certo? Ele está carregado com uma corrente máxima e aqui a gente tem um resistor. Quando a gente fechar essa chave, certo? O indutor ele vai passar a se comportar como uma fonte de corrente, né? Ou seja, ele vai fornecer a corrente que está armazenada nele ao resistor, que está em série. Né? Então, a corrente vai descarregar, né? E a tensão no circuito também vai descarregar ali sobre o resistor, certo? Tendendo a zero. Então, esse tempo, né, de descarga da tensão aqui no indutor, né, e da corrente, né, a gente diz que ela vale aqui 5 vezes tal também, como a gente viu lá no capacitor, 5 tal. Só que o tal agora, né, é uma equação diferente, né, que é L sobre R, certo? Então, quando está em 5 tal, a gente fala que o indutor está totalmente descarregado, certo? Então, um exemplo aqui, a gente tem um circuito, determine o tempo, o exercício pede para a gente determinar o tempo do indutor, né, o tempo de carga, o tempo para carregar aqui ele, né, quando a chave S está na posição 1, certo? Então aqui a chave nesse desenho aqui está na posição 1, o que acontece? Toda a corrente do nosso circuito está passando aqui pelo indutor, né? Certo? E a gente tem o que aqui? Uma fonte de 6 volts nesse circuito, um resistor de 400 ohms e um indutor de 400 miliohm, né? Então a gente quer saber o tempo que vai levar para o indutor ficar totalmente carregado, como que a gente faz, né? A gente pega aqui a constante de tempo do circuito, que é igual a L sobre R. O L é 400 mH, né? E o resistor é 400 ohms. Né? A gente pega 400 mili e divide por 400 ohms, a gente tem que vai dar 1 mili. Né? E qual que é o tempo de carga para o indutor se carregar e ter a corrente máxima do circuito? É 5 vezes constante de tempo, né? Vezes tal. 5 vezes tal. 5 vezes 1 mili vai dar quanto? 5 milissegundos. Ou seja, vai levar 5 milissegundos para o indutor estar totalmente carregado. E tá. E no segundo exemplo, né, o que pede? Pede o tempo, né, que o indutor vai levar para descarregar quando a chave aqui for ligado na posição 2. Né? Então, quando ela liga na posição 2, o que acontece? O nosso indutor aqui de 400 mili vai descarregar toda a corrente sobre o resistor aqui de 200 ohms, certo? Então, como que a gente calcula? Né? A gente vai usar a constante de tempo, que é L sobre R, só que agora o nosso R para descarregar é 200 ohms, certo? Então vai ficar L, que é 400 mili, R sobre 200 ohms, isso vai dar 2 mili. Qual que vai ser o tempo de descarga? Vai ser 5 vezes essa constante de tempo de 2 mili. Então 5 vezes 2 mili, a gente vai ter que dar 10 mili. Ou seja, o indutor carregado aqui inicialmente, né, ele vai levar 10 milissegundos para ser totalmente descarregado, né, sobre aqui o resistor de 200. Então ele leva 5 mili para carregar, né, com esse circuito da esquerda, e 10 mili para descarregar. Beleza, gente? Então, é isso. Gostaria de agradecer. E até daqui a pouco eu vou estar subindo a lista para vocês. Muito obrigado.